Quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro do Gênesis, livro muito conhecido, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. Posso ler? Posso ler? No princípio, Deus criou os céus e a... Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 11 agora. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus, nós queremos louvar e te agradecer pelo seu amor e a sua graça. Pai, que os céus se abram sobre nós nessa noite, que o rema do Senhor caia sobre cada pessoa que está aqui. Jesus, que essa palavra entre no nosso coração e no seu devido tempo ela venha dar os seus frutos. Eu sou 100% dependente do teu Espírito nessa noite. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Você precisa entender que o céu ele não entra em crise. O céu não entra em crise. Não é só porque eu passo algumas dificuldades na terra que o céu é assim, não. O céu, Deus governa todas as coisas. Se aqui na terra algo está fora do seu alcance, Deus ainda tem o poder e Ele ainda governa todas as coisas. E o que eu acho incrível e interessante nesse versículo é que no princípio Deus criou os céus e a terra. Se você for pegar pessoas, algum ateu, pessoas que não acreditam na Bíblia, esse versículo é escandaloso para eles, porque para eles não existe um Criador. A Terra foi formada através da explosão do Big Bang, e o mundo veio dia após dia no evolucionismo. Só que a Bíblia, ela traz em si a pessoa de Deus como Criador de tudo. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o universo não é obra do acaso. Tem um Criador, tem um toque de Deus e aliás, toda a criação remete à glória de Deus. Toda a criação remete à glória de Deus. E a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Então se a criação ela remete à glória de Deus, nós ainda mais, como os filhos deles nessa terra. Então você precisa entender que Deus colocou nós no estágio de governo, porque Ele cria tudo e coloca o homem para poder governar. Se quando eu estou fora do meu ato de governo, que Deus me deu, a autoridade que Deus me deu, eu não coloco ela em prática, eu começo a padecer por coisas terrenas, porque eu ligo a minha mente só na terra. Olha, eu vou ficar parado, desculpa, viu? Eu não... Tadinho, assim... Eu vou ficar parado. Então quando eu tiro o meu foco do céu, porque se você quer ver a sua vida, entre no terceiro céu. Porque o terceiro céu, ele governa toda a terra. O problema é que às vezes eu coloco a minha mentalidade só nas coisas terrenas, e eu começo a me frustrar e me preocupar, aonde eu tenho ansiedade. Aonde eu tenho início de depressão. Por quê? Porque o meu foco está nas coisas terrenas, mas Deus me deu uma ordem, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Só que Deus te deu um governo no reino celestial. E o problema é que você sofre com coisas terrenas, sendo que Deus te deu autoridade e poder sobre todas as coisas. E nessa noite Deus vai te devolver a autoridade e poder que você perdeu no decorrer do caminho, porque você foi feito para poder governar. Não, você não foi feito para poder governar. Você foi feito para poder governar. Você foi feito para poder governar. Agora vamos lá para a palavra. No princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. O pó da terra significa matéria. Por que Deus não criou o homem do pó da terra? A Bíblia diz que Ele formou, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Agora, presta atenção nisso, é uma coisa muito interessante. Por que Deus aqui ele não cria o homem, Ele forma
E quando você vai ler o texto original, quando Deus fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, no hebraico, a palavra criar significa bara. Onde você aprendeu isso? Teologia. A palavra criar no original hebraico significa bara. Então só Deus pode criar. Mas como assim? Presta atenção. O que é criar? Criar é até a capacitação de trazer aquilo que não existe à existência sem precisar de ninguém. Quando eu pego um exemplo, uma árvore, o homem consegue um marceneiro, consegue dar forma a uma mesa. Mas ele não criou a árvore. Quem criou a árvore foi Deus. Ele só formou algo a partir daquilo que foi criado. Então você precisa entender que nós temos a graça de formar algo a partir daquilo que foi criado, porque o Criador foi Deus. Então só Deus tem o poder de criar. Então nesse momento, no capítulo 2, versículo 7, ele forma um homem do pó da terra, da matéria a qual ele fez. Você precisa entender que há algo poderoso nisso. Existe coisa na sua vida que para tomar forma você vai ter que se mexer. Existe coisa na sua vida que para entrar no eixo você vai ter que pôr a mão na massa. Porque quando você imagina Deus pegando o pó da terra e formando um homem, modelando um homem, dá trabalho. Claro, Deus é todo poderoso, Ele poderia no estalar de dedos fazer tudo acontecer. Mas Ele mostra para nós que você precisa pôr a mão na massa. Sabe quando o seu casamento vai melhorar? Quando você pôr a mão na massa. Sabe quando a sua casa vai melhorar? Quando você pôr a mão na massa. Quando você começar a orar mais pela sua casa, pela sua família, seu marido, pelos seus filhos. Sabe quando o seu negócio vai para frente? Quando você põe a mão na massa. Tira da área e a zona de conforto. Porque você precisa entender que você vai ter uma certa responsabilidade sua e um certo esforço. A Bíblia diz que o reino dos céus, através de Jesus, nós temos acesso nele. Mas nós precisamos batalhar para entrar lá. Como assim, Mike? Não entendi. A salvação nós temos através de Jesus, mas o reino é conquistado à força. Então você precisa batalhar. E Deus, Ele pega e faz um homem. Agora você precisa entender um princípio muito interessante, que a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, no versículo 1. Deus criou os céus e a... Isso, Deus está trazendo para nós um princípio de ordem. Porque você precisa entender que primeiro Ele cria os céus, depois Ele criar. Deus está trazendo um princípio de ordem para nós, porque quem governa todas as coisas sempre foi o céu. Escuta isso. Quando Moisés vai fazer o tabernáculo que Deus manda ele fazer, você sabia que o tabernáculo que Moisés fez não é original? É uma réplica, porque Deus mostra para ele o que havia nos céus primeiro, para depois ele fazer na terra. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com você é que as suas vitórias já estão todas no terceiro céu. Para de brigar na terra, vai para o terceiro céu porque ela está pronto. Mas você precisa decidir se você vive do reino dos céus ou se você quer se esforçar na terra. Entende? Porque lá está tudo pronto, irmão. Quando Deus coloca Adão no jardim, tudo estava pronto. Quando Deus coloca Adão no jardim, tudo estava pronto. Tudo. As árvores frutíferas já tinham fruto, já tinham os animais, já tinha tudo. O problema é, ou eu quero começar do zero, ou eu pego pronto aonde Deus está. Só que vai requerer esforço da minha parte. Eu costumo brincar com a minha esposa que tem coisas que eu não posso falar. Às vezes ela me pergunta, amor, que hora que você vai parar? Eu falo, 6h30, 6 horas. E às vezes eu consigo parar antes. Só que porque eu lancei uma palavra, irmão, estou falando para você diante de Deus que está no céu. Eu acredito que é muito sobre aquilo que eu carrego. Pode estar tranquilo, irmão, eu paro 6 horas. Ou eu paro 6h30. A hora que eu falei. Então você precisa entender uma coisa, que a primeira vez que Deus falou na humanidade, foi para criar. A palavra original no hebraico, criar, significa fazer, criar, bara, criar.
A primeira vez que Deus falou, Ele criou. Você precisa entender que o propósito da palavra é criar. Quando você fala, você está criando. Por isso que o paizão fala, em um ambiente profético, todos podem profetizar. Porque quando você fala que você cria, você gera. A primeira palavra que Deus falou, Deus não tinha falado nada, Ele criou. Então Deus criou os céus e a... Agora você sabe por quê? Que às vezes na sua casa as coisas não andam bem? O que você tem falado lá? No seu trabalho as coisas não andam bem? O que você tem falado lá? Na sua roda de amizade, às vezes o seu amigo é infiel a você, desleal a você, o que você tem falado lá? Porque a palavra no original foi feita para criar. Nós usamos ela para comunicar uns com os outros. Mas o original mesmo da palavra é criar. Criação. Por isso que quando você fala em um ambiente profético, eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, que a minha empresa cresça. Irmão, você está criando em um ambiente. Eu falei com uma amiga nossa. Ela comprou uma bicicleta motorizada não, elétrica. Ela falou assim, que comprei e tal, minha patroa vai dividir. Eu falei, Deus vai te dar. Ela, essa semana, passou um tempo, essa semana, ela chegou para trabalhar, tinha um papel na mesa dobrado. Na hora que ela vira, você é especial para nós, e a bicicletinha é sua. Libera um avião sobre a sua vida. Então você precisa entender. Você precisa entender que as palavras têm poder, só que você precisa acreditar nelas. Portanto, a base da nossa regra de fé é a palavra de Deus, irmão. Está tudo escrito aqui. Você precisa pronunciá-la. Começa a orar salmos. Começa a falar o que está escrito aqui. Que você cria, você gera um ambiente. Você gera um ambiente. O interessante que quando Deus faz o mundo, Ele faz o mundo em 6 dias, e no sétimo Ele faz em 6 dias, e no sétimo o que Deus está ensinando aqui? Outro princípio de ordem. O que Ele faz no primeiro dia? Deus fez os céus e a... É muito interessante. Sabe o que Deus estava falando aqui? Aquele versículo, todo mundo conhece, buscar primeiro o reino dos... Irmão, quando você entende que o seu princípio e propósito é buscar o reino dos céus, aquilo que você gasta sua mente ocupando, Deus vai entregar para você. Deus chama isso de essas outras coisas vos serão acrescentadas. Você para de perder o sono. É você quem vai ditar a regra da sua vida, sabe por quê? Eu prefiro perder a noite de sono orando do que perder a noite de sono em uma dívida. Tem tantas pessoas que passam a noite de sono por causa de uma dívida que tem, um compromisso que ainda tem que daqui 2 meses tem que pagar. Passamos a noite de sono por causa de tantas coisas, nos tira a noite de sono, tantas coisas, mas nós não temos a coragem de passar uma noite de sono, perder uma noite de sono orando, conversando com Deus. Se Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sou prova viva de que viver para o Senhor, realmente as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu entreguei minha vida ao altar do Senhor, Deus me deu uma família. Quando eu entreguei minha vida no altar do Senhor, Ele me deu um negócio. Quando eu entreguei minha vida no altar do Senhor, Ele me deu uma família extraordinária, uma casa espiritual, um pai que me impulsiona, uma mãe que me impulsiona, amigos leais. Agora é você que vai decidir aonde você vai colocar as suas forças. É você que vai decidir. Agora vem aqui. Você que tem os seus negócios, você que batalha tanto e tem conquistado grandes coisas em Deus, escuta isso. Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansa. Vem aqui. A Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sendo onipotente, você acha que Deus cansa? Não é interessante? Mas se Deus é todo poderoso, por que Ele descansou? Você sabia que a palavra descansar aqui no original significa desfrutar? Ele fez a criação
em 6 dias, e no 7º ele desfrutou. Que o Senhor te dá muitas riquezas, que o Senhor faça você prosperar, que você tenha viagens nacionais e internacionais, que sua empresa seja multinacional. Mas quando você chegar nesses estágios de prosperidade, lembre-se, desfrute com sua família. Não só ajunte, desfrute, seja generoso, oferte, invista naquilo que você acredita, desfrute. Quando as pessoas que têm, mas não conseguem desfrutar, do que adianta na minha conta ter milhões e meu casamento está em ruínas? Do que adianta na minha conta ter milhões, eu não consegui ajudar a pessoa que está do meu lado? Do que adianta eu ter todas as riquezas, mas não entender o propósito dela? Eu não vou conseguir viver plenamente em Cristo, porque Cristo trabalhou. Em 6 dias fez o mundo, e no 7º ele desfrutou de toda a criação, e Deus viu que ficou muito bom. Desfrute, desfrute. Vamos lá, agora vai ficar bom. Então naquele momento a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma aí, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você consegue entender o tamanho da palavra que o Senhor lança? Porque não tinha nada. Fala comigo, não tinha. E quando Deus falou, Ele criou tudo. Coloca a mão carinhosamente na pessoa, no ombro da pessoa que está do seu lado, e fala: eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei como anda a sua vida. Mas eu sei que se Deus falar em você, o nada se transforma em tudo. Deus vai fazer algo poderoso nos próximos dias na sua vida, para você entender que Ele ainda governa todas as coisas. O nada se transformou em tudo. Ele pode fazer. Ele pode fazer. E o que eu acho interessante é que Deus ele vai criar. E no versículo 3, Deus disse: disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora, se você for percorrer, descendo os versículos e lendo sobre a criação, você vai ver que essa luz que ele fala no versículo 3 não é a luz do sol. Mas como não? Não, porque o sol foi criado no 4º dia, no versículo 14. E quando Deus disse haja luz, está no verso 3. Mas que luz que é essa? Vou te mostrar. Apocalipse capítulo 21, versículo 11. Diz assim: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Que luz que era essa no versículo 3? Era a luz do próprio Deus. Quando Deus disse haja luz, traduzindo significa manifeste-se. Naquele momento toda a terra se encheu da glória do Senhor. Eu quero profetizar que essa mesma luz vai encher a sua casa. Essa mesma luz vai clarear os seus caminhos. Essa mesma luz, ainda nesses 2 meses que resta para o final do ano, coisas extraordinárias vão acontecer, porque Deus está na direção da sua vida. Deus está trazendo para você mais clareza. Deus vai fazer algo poderoso. O salmista diz que para Deus não tem dia e nem noite. Sim, Ele é o Pai das luzes, o próprio Deus. Ele iluminará a cidade, a Nova Jerusalém não terá luz do sol. É Ele que vai iluminar, porque Ele está trazendo uma base para nós. Eu ainda governo sobre todas as coisas. Nada sai do senhorio de Cristo, nada sai da mão dEle. Tudo que ocorre na nossa vida está na mão do Senhor. Pode nós acrescentar um dia na nossa vida. Um homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. Ele traz a sua soberania na criação. E o que eu acho interessante
é que Deus ele é excepcional, porque Ele deixa para criar o homem por último. E tudo que Ele criou, Ele falou, e viu Deus que ficou bom. Mas quando Ele cria o homem, Ele fala, e viu Deus que ficou muito bom. Agora uma coisa que você precisa entender, eu prometo que em 10 minutinhos eu termino. Você precisa entender uma coisa. Quando Deus faz toda a criação, faz os animais, faz tudo. Ele faz o jardim, e entenda, o jardim não era todo o Éden não, tá? Era no oriente do Éden. Tem gente que acha que o jardim era no Éden todo. Não, a Bíblia diz que Deus fez o jardim no oriente do Éden. É como se fosse uma parte da cidade, não a cidade toda. Tá bom? Então era no oriente do Éden. E lá colocou um homem. Só que vem aqui, quando Deus coloca um homem lá, o homem não nasce de forma de bebê. O homem já nasce grande. Tudo que o homem precisava já estava lá. Rios correndo, peixes na água, árvores frutíferas. Os animais já estavam tudo grande. Por que você acha que Deus fez o homem por último? Imagina se o primeiro ser a ser feito fosse um homem. O que ele iria fazer? Tá, o que você quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Cada detalhe da sua vida Deus cuida. Já tinham que o homem comer. Já tinha um homem onde o homem deveria habitar. Já tinham o que ele fazer. Você precisa entender que a sua vida está na palma das mãos do Senhor. E tudo que você precisa, Ele já tem preparado para você. É só você acessar, porque já está disponível. Deus, como o Senhor da criação, sabe tudo o que você precisa. Até as lágrimas que rolam dos seus olhos. Quando você não consegue orar, Ele sabe cada palavra que sai delas. Deus não te esqueceu, Ele não te abandonou, não. Ele está assistindo você e no momento exato Ele vai vir intermédio ao seu favor. O problema é que nós andamos ansiosos demais. Agora vem aqui. E Deus cria no capítulo 1, versículo 11. Ele fala algo poderoso para a terra. Fala assim, terra, produza vegetação, ervas que deem sementes. No capítulo 1, versículo 11, ele fala com a terra. E a Bíblia diz que a terra produziu ervas que deram sementes. Agora vem aqui. A terra ouviu aquilo que Deus falou e produziu. Agora você consegue entender que a terra que produziu era a mesma terra no capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma aí? Você consegue entender que a mesma terra que produziu no versículo 11 era a mesma terra que no versículo 2 era sem forma aí? Fala para o irmão que está do seu lado, um momento não te define. Por um momento você pode estar até sem forma e vazia, mas em outro momento você vai começar a produzir os seus frutos. Agora vem aqui, escuta isso, grava isso no seu coração. Você não veio nessa terra à toa. Deus tem um propósito para você. No seu momento você vai dar os seus frutos. Um momento não define você. Um momento de oscilação não define quem você é. Um momento não pode parar você. Você já batalhou tanto, já veio até aqui. Um momento de instabilidade no seu casamento não pode gerar um divórcio. Um momento de instabilidade na sua empresa não pode ser a causa de fechar ela. Não, você lutou tanto. Ei, quantas noites de sono você já orou para parar aqui? Não vou na igreja mais. Quer saber? Eu vou entregar, não vou servir mais. Ei, você já lutou tanto. Entregar agora não é a solução. Pelo amor de Deus, por um momento você pode estar sem fome e vazio, sem saber o que vai fazer, mas Deus já tem um plano, porque no versículo 11, Ele é o mesmo Deus que falou com a terra do versículo 2, e no versículo 11 diz, terra, produz as suas ervas verdes. Irmão, se Deus falou com a terra, porque Ele sabia que ela tinha capacidade de produzir.
Se ele falou com a terra, é porque ele sabia que ela tinha capacidade de produzir. Resumindo, quando Deus gerou você, Ele colocou dentro de você uma capacidade de produzir. E hoje, Deus está liberando sobre você essa graça, esse favor. Você vai romper, você vai crescer. Aquilo que você acha que é impossível vai começar a acontecer. Deus vai fazer um reboliço. Camilo, levanta as suas mãos. Deus vai fazer um reboliço na sua vida, meu amigo. Tasha, levante as suas mãos. Deus vai fazer um reboliço. É Deus arando a terra, porque tinha coisas da semeadura passada que para essa estação não serve mais. Deus está colocando coisas novas na vida de vocês. Escute o que eu estou falando. Um tempo novo está chegando para vocês. Então é Deus revirando. É Deus acreditando em você. Ele potencializou você. Não é só porque você não vê, mas está dentro de você já a capacidade de produzir, a capacidade de ideias, criatividade, está dentro de você. E agora pela palavra de Deus, Deus ativa em você um dunamis, o poder de prosperar, de crescer, de criatividade, de expansão, de ir além, porque está dentro de você. Estratégias que o céu vai liberar sobre você nessa noite. Deus está liberando estratégias do céu sobre você, porque dentro de você há uma capacidade de produzir. Eu preciso acabar. Agora presta atenção. A Bíblia diz que veio o dilúvio. Escuta isso que é poderoso. Veio o dilúvio, certo? E matou tudo que havia sobre a face da terra. E durou 40 dias e 40 noites. E passaram-se um tempo até que as águas se secaram. Você sabe da história, não é? Solta um corvo, solta uma pomba. E depois que Noé viu que as águas se secaram, porque a pomba trouxe um ramo de oliveira no seu bico, ele desceu com os animais. Você consegue imaginar comigo a arca, e Noé abrindo a porta da arca, e os animais descendo, e a terra seca, e a vegetação sobre a face da terra, e as árvores frutíferas sobre a face da terra. Você consegue imaginar? Toda a plantação, toda a vegetação, e os animais saindo correndo. Agora escuta isso aqui. Se a Bíblia diz que o dilúvio matou tudo, por que a terra teve capacidade de produzir tudo de novo? Porque a Bíblia diz que a pomba veio no seu bico com um ramo de oliveira. Irmão, eu não sei o que o dilúvio levou da sua vida, não. Eu não sei os vestígios que o dilúvio levou da sua vida, mas eu tenho certeza que aquilo que ele levou, Deus dá para você a capacidade de produzir de novo. Maico, mas você não sabe tantos dígitos que saiu da minha conta. Você não sabe tantas coisas que eu perdi. Deus vai dar para você a capacidade de novo de produzir tudo o que você produziu. E a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Então você precisa entender. E eu finalizo aqui que um momento não te define. Um momento não define você. A Bíblia diz que Deus descia toda viração da tarde para conversar com Adão. E pode ficar de pé que eu vou finalizar mesmo. Não, se você ficar sentado eu vou chamar umas 10 horas de prazo. A Bíblia diz que Deus descia para conversar com Adão todos os dias. Só que teve um dia que Deus desceu. Todo mundo sabe, Adão tinha pecado, comido do fruto proibido. Naquele dia que Deus desce, Deus fala assim: Adão, cadê você? E a resposta de Adão para Deus é: eu ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi. Eu temi e me escondi porque eu estava nu. Deus falou com ele: Adão, mas quem te falou que você estava nu? E você sabe todo o decorrer da história. Aqui, nós sabendo que Deus sabe de todas as coisas, Deus sabia que Adão não estaria no lugar do encontro, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, ele sabia. Mas por que então, paizão, Deus desceu no mesmo horário e no mesmo lugar, sabendo que Adão não estava lá?
Por que ele desce? Ainda pergunta por Adão. Você precisa entender que o que você fez não altera o que Deus sente por você. Deus desceu naquele lugar para falar assim: Adão, o que você fez não altera o que eu sinto por você, Adão. O que você tem feito não altera o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Só que naquele momento, quando Deus desce, Deus está falando assim: Adão, eu sei aonde você está, mas você que precisa saber aonde que você está. Porque eu desci, Adão, no mesmo horário, no mesmo lugar. Foi você quem faltou ao encontro, não foi eu. É onde ninguém consegue compreender a escandalosa graça de Deus. Porque ele, sabendo que Adão não estava lá, ele foi. Michael, traduz para mim, por favor, o que você está falando. Estou falando para você de todas as vezes que você não conseguiria dormir sem orar. Você estava no lugar do encontro. Estou falando para você de todas as vezes que você tinha sede de fazer jejum. Lembra que quando você estava de jejum, você colocava uma bala na boca, você falava: misericórdia, me perdoa, Jesus, eu estava de jejum. Eu estou falando para você desses dias que você andava com Deus. Estou falando para você esse período que tudo que você queria era estar nos braços do Senhor. Tudo que você queria era dar uma quinta-feira para poder vir para a igreja, porque tinha culto. E já ficava louco para chegar o domingo, para estarmos juntos em família. Ei, eu estou falando para você. Você estava louco para poder receber uma mensagem. Hoje é meu dia de servir. Agora vem aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Deus, ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda desce ao encontro. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda desce ao encontro. Ele ainda fala. Você precisa entender que Deus quer muito falar com você, irmão. Eu estou aqui na autoridade de Deus. E eu sei que eu carrego. Eu sou um profeta do Senhor. Eu sou um profeta do Senhor. Mas deixa eu te falar, Deus também quer falar com você. Deus também quer ouvir a sua voz. Ele quer compartilhar os seus segredos com você. Irmão, com amor eu vou falar com você. Não me use de muleta espiritual. Deus também quer falar com você. Ele quer um particular com você no secreto, porque Ele revela também a você. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Se Deus me entregar, irmão, eu vou falar com você. Mas eu estou falando, eu estou com saudade de ouvir a sua voz. Eu estou com saudade de você chorar nos meus braços. Eu estou com saudade de você abrir a Bíblia e falar: Senhor, me explica o que o Senhor está falando comigo. Eu estou com saudade de um relacionamento saudável, aonde não era por interesse, mas era por amor. Aonde não era só para buscar bens materiais, mas era para buscar a minha presença. Qual a hora que você inverteu isso? Eu não estou aqui te julgando, eu estou falando para você que essa palavra também falou comigo. Lembra de Pedro no barco? E Jesus aparece no meio da tempestade. E Pedro fala: se é o Senhor, faça com que eu vá até aí. E a Bíblia diz que Jesus falou: então vem, Pedro. E Pedro começa a andar. Imagina Pedro andando sobre as águas agora. Só que chega um determinado momento, Pedro começa a afundar. Ele começa a afundar. Ei, vem aqui. Pedro afundou sim ou não? Pedro afundou sim ou não? Mas vamos respeitar ele, porque ele andou. O que você quer dizer com isso? Outra vez, o momento não te define, meu querido. Porque para Deus, o que serve, Maria Eduarda, não é o Pedro que fica no barco, mas a coragem dele de andar sobre as águas, através de uma palavra que foi lançada a ele. Deus sabe todas as vezes que você quis vir à igreja. Deus sabe todas as intenções do seu coração. Ele sabe. Mas a palavra dele nessa noite é: porque você parou, eu sabia da sua capacidade. E quando você vai ler a Bíblia, quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus estende a mão para ele. A Bíblia não está falando que Jesus dá passos e pega Pedro pela mão, não. A Bíblia diz que Jesus estende a mão para Pedro, porque Jesus sabia a capacidade de Pedro, até onde ele iria. Jesus sabe da sua capacidade, até onde você consegue ir. E Ele está aqui nessa noite para poder dar a mão para você e levantar, porque eu tenho certeza que nós vamos incendiar essa cidade.
Eu tenho certeza que nós vamos incendiar essa cidade. Eu tenho certeza que você verá e terá revelações em Deus. Eu tenho certeza que o ambiente da sua casa a partir de hoje será mudado, porque você vai gerar um ambiente profético naquele lugar. Ei, o reino dos céus é vindo e está entre nós, irmão. Presta atenção todas as vezes que eu me entendo que o reino dos céus é que me cobre. Não há espaço para doença na minha casa. Toda vez que eu entendo que a minha casa é um lugar onde Deus governa, não há espaço para depressão na minha casa. Eu entendo que os céus governam a minha casa, não há espaço para tristeza, irmão. Porque quem reina e governa a minha casa é o reino dos céus. E lá não tem alegria, lá não tem choro, lá tem paz. É lá que você precisa habitar. Eu quero que você levante suas mãos comigo. Que no nome de Jesus, que você seja despertado agora. Porque a mesma terra que era sem forma e vazia, no versículo 11 produziu, e Deus formou você do pó da terra. Você precisa entender que Ele formou. E quando Ele cria o homem, Ele cria no capítulo 1, versículo 26. Mas a verdade é que o homem já era eleito no Senhor antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. E Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você precisa entender que o que rege a sua vida é o seu espírito. O que governa a sua vida é o seu espírito. Nosso paizão fala aqui sempre. Eu estou sentindo uma graça aqui neste lugar. Quando você entender que é o seu espírito que governa todo o seu corpo, governa a sua alma. Quando a sua alma estiver batida, o seu espírito vai falar assim: cala a boca, porque eu confio no Senhor, eu espero nele, e eu sei que no devido tempo Ele virá ao meu favor. Para de deixar a sua alma tomar conta das suas emoções e abater o seu espírito, porque nós somos um ser tricotomo de espírito, alma e corpo. O meu corpo serve para poder apalpar as coisas terrenas. A minha alma é onde está alojadas as minhas emoções. Mas o meu espírito me conecta com o meu Deus, e é Ele que governa todas as coisas. Cheira barabastina cantarabachuna rabalabachuna rabala. Cheira labarabastina labaragandarabachore rebalabarabacandarabala. Nessa noite Deus está fortalecendo o teu espírito, mulher. Deus fortalece o seu espírito. As suas emoções tomaram conta do seu corpo. E tem até coisas aparecendo na sua pele, por fortes crises de ansiedade. Mas nessa noite Deus fortalece o seu espírito, e o seu espírito começa a governar todo o seu corpo, toda a sua mente. E essa crise está indo embora no nome de Jesus.